galho secou. Quando o ribação de sede bateu asas e foi aí que eu fui embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba feminina, mulher massa, sim senhor. Paraíba feminina, mulher massa, sim senhor. Eita, pau Pereira, quem princesa já roncou. Eita, Paraíba, mulher massa, sim senhor. Eita, pau Pereira, meu budoque não quebrou. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba feminina, mulher massa, sim senhor. Paraíba feminina, mulher massa, sim senhor. Eita, eita, mulher massa, sim senhor. Eita, eita, mulher massa, sim senhor. Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile em Cajazeira, botou as moças donzelas pra dançar mulher rendeira. Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. As moças de Vila Bela não tem mais ocupação, se quer ficar na janela namorando o Lampião. Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Eita, eita, mulher massa, sim senhor. Eita, eita, mulher massa, sim senhor. Olá, boa noite a todo mundo aí que está entrando junto com a gente. Hoje a gente tem um bate-papo aqui com o nosso amigo e artista popular, Robson Jampa, cordelista paraibano, né? A gente vai conversar um pouco, vai fazer uma prosa aqui sobre o seu trabalho, sobre seus projetos. Lembrando que o Baião de Dois é uma iniciativa desde a pandemia, né, em 2019, e ao longo desses anos a gente vem aqui batendo papo com vários artistas,
muita gente ligada à cultura popular, do coco de roda, maracatu, capoeira, cordelistas, escritores também, de reconhecimento aqui na Paraíba, e outros músicos, percussionistas, muita gente boa que passa por aqui, pessoal ligado ao teatro, à dança, e a gente vai aqui, na verdade o Baião de Dois tem o objetivo de divulgar o trabalho dos artistas da Paraíba, beleza? E ao longo do tempo a gente vai conversando e, sem muitas delongas, vamos convidar aqui nosso amigo Robson Jampa para a gente. Já mandei o convite aí para você. Tá? Aê! Tudo jóia, querido? Tudo bacana. Tá aparecendo a foto aqui, beleza? Tá o quê? Poxa, tá completo, tá beleza? Tá. Tá massa. Tá bom, graças a Deus. Bacana. Então a gente sempre começa com dando o seu boa noite com alguma coisa de sua produção. Você pode mostrar aí um cordel aí para a gente começar aqui. Depois a gente começa a bater um papo. A gente eu toco daqui, o pessoal mostra alguma coisa, no caso seu, um cordel aí pra gente. Eu vou começar me apresentando em forma de cordel, pode ser? Pode ser, bacana. Então vamos lá. Me chamo Robson Jampa, caba valente e forte, vivo da minha poesia na arte do sul ao norte, o cordel é a minha vida, carrego até a morte. Andando pelo mundo rasgo de leste a oeste, comigo não tem tempo ruim, eu sou caba da peste, levando a cultura, defendendo o meu Nordeste. Porque o Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia. Fez a lua, fez o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a riqueza, para o Planalto a beleza e para o Nordeste a poesia. E aí eu concluo dizendo, se 1 milhão de vidas eu tivesse para escolher onde nascer, eu voltaria a ser nordestino e ainda torno a dizer que o Nordeste é o que eu tenho, onde muito pude aprender, e quanto mais eu sou nordestino, mais eu me orgulho de ser. Bacana. Então, Robson, fala um pouco de você, onde que você nasceu, né? Você é natural daqui de João Pessoa mesmo? Sou natural daqui de João Pessoa, Paraíba, daqui da capital. Nasci no Hospital de Guarnição do Grupamento de Engenharia, nos anos 70. Né? E, assim, mas eu viajo a Paraíba inteira, viajei o Brasil inteiro, com cordel também, né? E hoje eu estou espalhando a poesia do cordel por aí, né? Pelo mundo afora. Como eu falei, eu sou natural aqui de João Pessoa, capital. Que bairro você nasceu? Foi, o bairro na época era Miramar, né? Ali expedicionário, ali, bairro dos Estados, que é o grupamento de engenharia. Na época a maternidade era lá. Você morava era no hospital. É o quê? Você morava lá também, no bairro? O pessoal morava na Tito Silva, ali na rua da Praça da Muriçoca. Ah, tá. Então deve ter tido muita influência ali, tá? Já tem um pessoal meio da cultura ali, né? Mas assim, eu só fiquei lá até os 3 anos de idade, e aí o pessoal da minha família resolveu morar no bairro do Cristo. Era um bairro novo, que estava surgindo, né? Assim, relativamente, estava em expansão, e o pessoal da minha família, mais exatamente meu avô, comprou uma casa lá na principal do bairro do Cristo, e aí ele foi reformando e eu morei nessa casa durante 37 anos, lá no bairro do Cristo. E após o falecimento da minha família, né, os meus familiares e tal, eu vim morar em Cruz das Armas e hoje moro aqui em Cruz das Armas, né? O país vai fazer 10 anos, né, fazem 9 anos esse ano que eu estou aqui no bairro de Cruz das Armas.
E estou por aí, né? Despontando na cultura, graças a Deus tem dado certo com a relação do cordel, né? Você, E se o você quê? quando estudava lá, lá no bairro do Cristo, por toda a tua, onde você cresceu, na verdade, passou um bom tempo lá, né? Sim. Tinha ligação com a cultura lá no bairro? No Cristo, sim, eu sempre tive envolvimento com o pessoal da cultura, sempre promovi, fui sempre produtor cultural, né? Promovi eventos também, participava. Eu já tive, já fiz produção de bandas, né? Bandas de estilos diferentes. Já promovi eventos, já fui diretor de bloco carnavalesco, já fui presidente da associação de bairro, já fui várias coisas relacionadas à cultura também, né? Principalmente lá no bairro. E sempre tive envolvimento, né? O Cristo e Rangel foi a minha vida, a juventude todinha, onde eu vivi a vida toda, né? Toda a minha vivência foi no bairro do Cristo e Rangel, né? E aí sempre participei desses movimentos, né, culturais, de eventos. Pelo visto, você estudou também lá, né? Como é lá na escola, a tua ligação com essa coisa Eu estudei no cultural? Cristo, foram algumas escolas, né? Estudei no Cristo, no antigo Colégio Eco, que era particular, hoje não existe, hoje é uma escola da prefeitura chamada Santa Ângela. Estudei no Colégio José Lins do Rego, que hoje ainda é o José Lins, mas hoje é uma unidade da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB. Né? Na época que eu estudei era bem precário, né? A questão do ensino médio. Né? E pronto, foi onde eu estudei. Né? Foram o José Lins do Rego e o Colégio Eco, lá no bairro do Cristo. Né? Onde eu estudei nesses dois colégios. E você tem a ligação com a escrita, com essa coisa de produção, de poesia, de tudo lá? Assim, não, lá eu tenho mais envolvimento com questão de eventos. Depois, quando eu concluí assim, a questão dos estudos e tal, e entrei na universidade, e aí eu fiz jornalismo, né? E acabei enveredando pela área da comunicação, né? Na área de imprensa, comunicação, jornalismo, tudo isso. E eu trabalhei muito tempo nessa área, muito tempo mesmo. Fui repórter na TV Tambaú, trabalhei na Rádio Tabajara, trabalhei na Rádio 104 FM aqui no Rio das Armas, fui redator de revista, de jornal, eu tive um jornal de bairro, tive um jornal de escola, eu já tive site de notícias, portal de eventos, já fiz assessoria de imprensa para várias coisas diferentes, né? Instituições, pessoas, personalidades enfim, várias coisas. E trabalhei na área da comunicação durante muito tempo. E aí, depois que eu abandonei a área da comunicação, por motivos pessoais, aí acabei enveredando pela área artística mesmo de vez, que foi a área da cultura, da literatura de cordel, que é onde eu estou até hoje. Vai fazer 9 anos esse ano. E seus pais, alguma pessoa da família tinha ligação com essa coisa Não, da arte? não, ninguém na minha família que eu conheço tinha envolvimento nenhum com questão artística, nenhum. Inclusive, a minha família tinha muito preconceito com esse negócio de quem é artista, de quem era, sabe? Era um pessoal muito conservador e retrógrado, né? O pessoal da minha família, que Deus o tenha, né? Eles eram muito conservadores nessa questão de ideias, né? Inclusive, quando eu estava me envolvendo na questão cultural, o pessoal da minha família ficou muito chateado, tal, e por aí vai. Mas, enfim, a vocação, né, é da pessoa, né? Não é, não tem família que dite regra nesse caso aí. Mas eu nunca tive gente da cultura na minha família, não. Eu acho que eu sou o primeiro. Tem que ter um, né, para começar a dar o pontapé inicial. E acabou sendo eu. Tá, e manda um abraço aqui para Ranieri, Abrantes aí, tá dando uma passada, dando um abraço pra gente devolver um abraço para ele aí, para Ele ele. grande poeta, né, que é da Academia do Cordel do Vale do Paraíba. Ele que tem aí um trabalho maravilhoso dentro da literatura, o Ranieri, né, muito bacana. E eu não tenho o talento que o Ranieri tem, né? Eu não tenho o talento que o Ranieri tem. Queria eu ter. O cara é muito talentoso
E eu admiro muito dele. E a sua postura como poeta, como artista, eu gosto muito dos trabalhos de Ranieri. É uma pessoa que eu admiro muito. Uma coisa bacana da live dele que ele colocou, assim, ele não é melhor nem maior do que ninguém. Ele é ele mesmo e todo mundo é grande, assim, a humildade dele, assim, né, uma simplicidade. É seu estilo, né? Como eu posso dizer. Cada um tem o estilo dele, que eu acho muito bacana, muito bom. Mas, assim, particularmente, eu não tenho tanto talento quanto ele, né? Ele é um cara muito talentoso. Escreve muito bem. Muito bem. Excelentemente bem. Por falar nisso, ele está dizendo que somos do mundo, somos poetas. A gente é pé no mundo, como diz o ditado. Que as pessoas saibam que a gente está fazendo alguma coisa e coisa boa que promove a integração de pessoas e mexe com sentimentos, com tudo, né? É só da música. Mas, assim, vendo aqui, quem são os grandes inspiradores para você? A gente sempre tem, por exemplo, na música, a gente sempre escuta muita música, tem muitos artistas, cantores que nos inspiram a tocar um instrumento, né? Hoje eu sou muito ligado a gente tem muitas inspirações, é verdade. Quem foi esses inspiradores para você enveredar por essa linha do cordel? Pessoas que você... Eu acabei enveredando na linha do cordel, mas assim, por acaso, tá entendendo? Quando eu era pequeno, lá no bairro do Cristo, meus avós, eles tinham muitos, assim, centenas de cordéis. Era coisa para mais de 2.000 cordéis eles tinham guardados, né? E eu gostava muito de xeretar. Mas aí tudo bem, era um negócio de curiosidade de criança, que ficava, né? Pegava os cordéis para ler e tal. E eu escutava muito. Tinha na época aqueles discão, bolachão, vinil, né? Eu escutava muito. E eu escutava estilos variados, desde de Roberto Carlos, e olha que eu não tinha nem 10 anos. Escutava desde Roberto Carlos, escutava músicas dos anos 50. E aí meu avô também gostava muito de escutar um programa que passava na rádio, bem antigo mesmo, aquele rádiozão assim de válvula. Era a Hora da Saudade, alguma coisa assim. E eu escutava aqueles programas bem antigos mesmo, sabe? E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda, né? Pô, escutava muito, e eu não tinha nem 10 anos, né? E me apaixonei por aquilo ali. E eu sempre gostei disso. Mas a questão realmente artística, para mim enveredar mesmo para o lado artístico, sem ser apenas produção, porque eu sempre trabalhei na área de produtor, área de bastidor, né? Produzindo. Mas para enveredar mesmo para a área, realmente, eu sendo o artista, foi de 9 anos para cá. Foi de 2016 para cá. Né? Antes disso, era só questão de bastidor. Eu era produtor, né? Eu era tem alguma pessoa que... Alguém que você disse, não, aquele cara me despertou para isso e eu tenho um jeito para a coisa, eu vou por aquilo. E você dentro do... Viu, mas dentro do mundo do cordel, dentro do mundo do cordel, existe um cara chamado Arievaldo Viana, lá do Ceará. Ele faleceu agora em 2020, problemas cardíacos. Vai completar agora 5 anos que ele faleceu, né? Nesse mês agora. Arievaldo Viana, grande poeta da literatura de cordel, grande defensor da literatura de cordel do Ceará. Ele foi quem ensinou muito para mim a questão do cordel, aprendi muito com ele, assim, sabe? E eu ainda vejo, às vezes, os vídeos dele que existem na internet. O Arievaldo Viana, que foi o criador de um projeto muito bom, chamado Acorda Cordel na Sala de Aula, que foi quem deu um boom novamente na questão da literatura de cordel. Ele, junto com outros cordelistas, criaram um movimento muito bacana, que foi quem resgatou e ressurgiu o cordel no Brasil, né? Porque, não sei se tu sabe, mas nos anos 90, o cordel quase que desapareceu. Isso. A literatura de cordel. Nos anos 90, quase que desapareceu. E aí, devido à luta de Arievaldo e outros poetas, o cordel ele conseguiu ressurgir com força, e hoje é o que é, né? O cordel está ganhando espaço, está voltando até aquela repercussão que ele tinha antigamente no século passado. Da cultura popular, né, do Nordeste. É verdade. E
quem são teus parceiros? Você sempre produz solo mesmo ou tem algumas pessoas que se juntam? Tem pessoas que são parceiros no sentido de participar dos eventos, de viajar, de Com certeza. A gente sabe que a gente nunca caminha sozinho, né? Em nada. Principalmente no meio cultural. Não existe não sou sozinho. Claro que eu sou carreira solo, como diz o ditado, mas a gente tem os parceiros que a gente se ajuda bastante no meio cultural, no meio artístico, né? Tem dois poetas que são da Academia do Cordel, que sempre a gente está se ajudando um ao outro, né? A Claudete Gomes, o Arnaldo Mendes, o próprio Ranieri, Merlânio Maia, Fábio Mozart, Baraúna, lá da cidade de Pilões, né? Tem outros poetas, o Neto Ferreira também. A gente tem muitos outros poetas bacanas que a gente sempre está mantendo aquele contato, tocando figurinha, um ajudando o outro, né? Um exemplo, no São João do ano passado eu precisei ir a Campina Grande e o Neto Ferreira me acolheu lá no apartamento dele, eu fiquei lá no apartamento dele. Baraúna também, lá na cidade de Pilões, é outro cara muito bacana também, que sempre que a gente precisa que eu vou para aquelas bandas, ele me recebe lá na residência dele. O Fábio Mozart, que é o ex-presidente da Academia do Cordel do Vale do Paraíba também. Já fui várias vezes para a residência dele em Bananeiras, sempre que eu preciso de ir naquela região e passar mais de um dia, eu recorro a ele também. A gente sempre está se ajudando. A Claudete, que é minha parceira de apresentações também, é uma pessoa muito bacana. O Ranieri, que está sempre aí nesse dia a dia, né, que a gente sempre está se ajudando também. Enfim, e o Merlânio, que também tem batalhado bastante na cidade em questão da valorização do cordel. O Arnaldo, que é uma pessoa que sempre está ali disposta a ajudar, a colaborar, a participar das coisas. Enfim, tem várias pessoas que sempre são nossos parceiros do dia a dia, que estão aí na luta da gente, né? Isso na questão direta. Na questão indireta, tem alguns parceiros que me ajudam também na questão da impressão, das impressões dos folhetos e cordéis. Tem o Jailson e o Hudson, né, que tem a copiadora, a Copy Dennis, lá na UFPB. Tem o Roberto, que é o pai do Luiz Felipe, também outro parceiro muito grande da gente, que é o pai do... Ele é um pai do menininho de 8 anos, que também se apresenta conosco nos shows, nos eventos. E ele tem um trabalho de impressão, de cordéis, e eu faço sempre com ele também trabalhos. E tem esses parceiros, né, que a gente sempre estão ajudando a gente, né? Na Câmara Municipal tem o vereador Marcos Henriques, que sempre dá uma força para a questão nossa do cordel, um grande incentivador do cordel, tanto de forma pessoal como de forma coletiva. Ele tem ajudado. A primeira feira do cordel teve a força dele para que isso saísse do papel, né? A primeira feira do cordel. E a própria Cida Ramos também, na Assembleia Legislativa, que ela foi autora da lei e que tornou o cordel patrimônio cultural imaterial da Paraíba, apesar de que o cordel ele já é patrimônio cultural imaterial do Brasil, mas agora também é da Paraíba, oficialmente. A gente deve isso também à deputada Cida Ramos, agradecer muito, como eu falei, ao Marcos Henriques, entre outros e outros parceiros aí, que eu não vou citar todos, que acabam deixando alguém de fora e vou acabar sendo injusto, né? Mas, enfim, tem muita gente que te ajuda. Sempre que você viaja ou chega nos lugares, às vezes a gente quer música, vai lá e só toca alguma coisa pra gente aí e tal, e a gente tem uma que a gente não consegue deixar de tocar, né? Qual é o cordel que você, assim, é a prata da casa, assim, do seu coração, que você chega lá e quando chega isso aqui na cara? Tem dois cordéis. O que é um sucesso meu é o do signo nordestino. Que, querendo ou não, eu fiz esse cordel assim, despretensiosamente, e acabou sendo o cordel que eu tenho mais sucesso com ele, né, que é o cordel dos signos nordestinos. Que o básico dele é o seguinte: em vez de ser o horóscopo normal, que é Sagitário, Gêmeos, Capricórnio, Aquário, aí cada mês do ano é um bicho do Nordeste. Aí é preá, jumento, calango, saguim. Aí no meio dos meus shows eu vou interagindo com o público e brincando com o pessoal em relação, perguntando qual é o seu signo, né? Eu vou dizer a descrição de como é o signo. E é sempre assim, aquela brincadeira que tem, né? Você vai brincando, por exemplo, o signo de Virgem, né? Que é calango. Aí eu vou e recito o signo todo mundo. Né? Tá por aí? Tá por aí?
Ele tá por Não, aí? o cordel, o cordel do signo, ele vende tanto que eu tô sem nenhum aqui. Mas você Eu tenho que rodar mais. sabe, vamos Por lá. exemplo, o signo do calango, né? O bom calanguiano que é, se levanta bem cedinho na nascência do grande sol, já sai toda avexadinho para resolver os problemas e deixar tudo certinho. Esse só se assossega depois que está tudo arretado, vive ele todo nervoso, com o batuque do barco virado, serve de exemplo para quem é acomodado. Aí por aí vai. Então, cada signo tem a sua descrição, né? Depois eu quero esse daí, porque como a gente tá no projeto. Inclusive, eu vou rodar mais amanhã, porque a gente está na Feira do Cordel esse mês de maio todinho, e aí como todos os shows, às vezes, a apresentação do Recife, acaba. A feira, É o quê? a feira acontece onde? É no Busto de Tamandaré, durante o mês de maio todinho, até o dia 31, todas as sextas e sábados, só sextas e sábados, né? Todo final de semana, sexta e sábado, das 5 da tarde às 9 da noite. A gente tá lá no Busto, ali naquelas imediações do Busto, né? A gente tá com a tenda, o palco lá, com as apresentações, tem cadeira para sentar. A pracinha, a pracinha. Oi? A praça lá, né? Aquela pracinha lá na Ali no Tambaú, né? Porque como aquele espaço é muito solicitado para outros eventos, então a prefeitura sempre está mudando a gente de local ali, sabe? Mas é naquela redondeza do busto ali. Deixa eu tocar um negocinho aqui. Enquanto isso, você prepara outro cordel. Você disse que era 2, você falou de um, aí você fala do outro, tá bom? Também. Eu vou tocar aqui. Lá no meu sertão, no meu sertão, no meu sertão. Lá no meu sertão, o caboclo tem que aprender novo ABC, o JG, o LL, o SS, mais o L, tem nome de rei, o JG, o LL, o SS, mais o L, tem nome de gay. Até o Y é pisão. O M é B, o N é N, o F é F, o G chama a seguir. Na escola engraçada, ouve esse canto, o F é F, o G chama a seguir. Na escola engraçada, ouve tanto A, B, C, D, B, Q, L, B, P, P, Q, R, T, V, Z, A, B, C, D, B, Q, B, 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 Q, T, V, Z. Muito bem, então vamos lá no outro cordel que você falou, que era bacana. O outro cordel, Mário, que eu tenho, que eu falo muito também, às vezes, não faz tanto sucesso quanto o do signo, mas é muito bacana também, que é a chegada do Lampião no Inferno, né? Cadê? Deixa eu ver. É esse aqui, ó. É a chegada do Lampião no Inferno, né? É esse cordel aqui, que é a reprodução que
o original dele é de Zé Pacheco da Rocha, do ano de 1938, que foi o ano que Lampião faleceu, né? Ele diz assim: um caba de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu na trincheira, certo tempo passado, agora anda pelo sertão, correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia de que viu o Lampião chegar. No inferno, nesse dia, faltou pouco para virar. Morreu tanto cão queimado que dá até pena contar. Morreu a mãe de Canguinha, o pai de forró bodó, dois netos de parafuso, que é o chamado Cotó. Escapuliu boca e soço, uma moleca ainda moça que quase queima o totó. Morreram mais de 100 cão velho, não trabalhava mais, um cão chamado Trascais. Gota suja, bigodeira, um cão chamado Goteira, cunhado de Satanás. Mas vamos tratar da chegada, né? Quando o Lampião bateu, o moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, abre o portão, sabe que eu sou cangaceiro. Moleque, não, eu sou vigia e não sou seu parceiro, e aqui você não entra sem dizer quem é primeiro. Moleque, abre o portão, saiba que eu sou Lampião, malação do mundo inteiro. Aí está o vigia, né, da pisa que voa assim, não procura distinção. O nego escreveu, não leu, a Macaíba comeu lá no Susa Perdão, no inferno, né, no Susa Perdão. Aí o vigia foi e disse: fique fora que eu entro, eu vou conversar com o chefe, que é o Satanás, né, lá no gabinete do centro. Por certo, ele não lhe quer, mas conforme o que eu disser, eu levo o senhor lá para dentro. Vá logo, disse Lampião. Quem conversa perde hora, eu quero pouca demora. Se não me der ingresso, eu viro tudo ao avesso, toco fogo e vou embora. Aí o vigia chegou para Satanás, lá no gabinete do centro, né? Aí disse mesmo assim: saiba vossa senhoria que chegou aí Lampião, dizendo que vai entrar. Eu vim saber do senhor se eu dou-lhe ingresso ou não. Não, senhor, falou Satanás, né? Vai dizer que vai embora. Só me chega gente ruim. Eu já ando muito caipora, eu tô com vontade de mandar mais da metade dos que tá aqui dentro do inferno para fora. E por aí vai, né? Eu não vou contar o cordel todo, porque ele é enorme. Mas assim, o cordel é um clássico da literatura de cordel, né? Que é de Zé Pacheco da Rocha. Zé Pacheco da Rocha, Mário, ele foi um grande autor de cordel de humor, sabe? Ele teve outros cordéis, como A Festa dos Cachorros, que mais? A Intriga do Cachorro com Gato, e por aí vai. Daqui a pouco eu recito a festa, um pedacinho só da Festa dos Cachorros também, se você quiser, entendeu? Claro. Que é muito bacana. O cordel permite isso, então você está fazendo essas histórias malucas. Né? Qual de dois é isso? Eu vou daqui com feijão, com arroz, a gente vai fazendo, uma hora eu faço feijão, outra hora você faz o arroz e a gente vai fazendo o maionese. Ah, tem que ser bacana. Olha só, eu, a partir agora das lives, eu vou divulgar o trabalho de vocês, porque a gente fala, às vezes, mas às vezes não tem tanto. Então eu vou aqui mostrar o de Maria Paraíba, né? Esse aqui, ó. A Maria Paraíba, Amélia Mendes e o cangaceiro Serrote. A corajosa mulher que matou um cangaceiro. A bicha era brava, viu? Essa danada aqui de Amélia Mendes. Então, é de Maria Paraíba. E tem uns versos aqui, você divulgar, mostrar aqui e também tentar fazer uma declamação. Ela tem uma parte aqui do início que ela começa as moças, né, naquele tempo e tal, como era educada, orientada assim, pela família, os pais e tal. E ela conta assim, que era a Amélia, né? Moça de família humilde, classe menos abastada, almejava tão somente ser doméstica empregada, em condições desprezíveis, sonhar com o impossível, sem ser nem remunerada. Aprendi os bons modos, bons costumes, formavam-se suficiente, ser boa dona de casa, se portar obediente, criar os filhos, educar, cuidar das prendas do lar, pro marido serviente. Chegando aos 30 anos, se não viesse a casar, era mesmo uma desgraça para a vida continuar. Ficava discriminada por solteirona apontada, a cororoca do lugar. E aí vai. Então, Maria aqui, ó. Maria. Beleza? É a cangaceira Serrote, a corajosa mulher que matou um cangaceiro. E também para quem gosta de literatura, contos e causos,
Tem esse livro aqui, ó, comprei lá na biblioteca de Cascudo, lá, mas acho que tem nas livrarias, pode procurar aqui, ó, A Cultura Popular, Vivências e Anotações de um Pesquisador. Então, aqui, Gutenberg Costa, ele fez uma pesquisa sobre os causos lá do Rio Grande do Norte, muita coisa bonita, muita história bacana, daquela que você vai prosar com os colegas e você pode contar. Tem história aquelas histórias que é do terreiro, das coisas, tem até de cemitério, de enterro, de compadre, de comadre. Tem um monte de coisa aqui bacana, né? Depois das cinzas do carnaval, um pouco da nordestinidade, não faz mal a ninguém. Uma coisa até para inspirador, muito inspirador. Esse livro aqui de cultura popular é de Gutenberg Costa. Eu estou lendo, muito bacana, já estou terminando, mas estou aprendendo muito com esse camarada aqui do Rio Grande do Norte. Beleza? Aqui também tem, ó, foi lançado agora há pouco, de Gadiniz, pernambucano lá, ó, Educando em Cordel. Muito bacana. Tem falando sobre a estrutura, a organização, de como começar a ensaiar, produzir cordel, né? A importância da rima, da oração, inclusive com detalhes de como você ir construindo os versos. Muito bacana para quem quer começar e entender como se escreve e se inspira para o cordel. Continuando aqui o nosso papo, quais são suas principais obras? Eu vi lá que você tem mais de 100 obras, é isso? Mais de 100 cordéis? Agora tem mais de 100, né? Agora tem mais de 100. Então, assim, fora os cordéis que eu faço para vendas, né, para comercializar, tem os cordéis que eu faço por encomenda. Que o pessoal, o público em geral, ele não vê mais assim, o pessoal que encomenda é aquele público específico a qual aquele cordel que foi encomendado é direcionado. Então, assim, tem muitos cordéis. Tanto que essa semana, inclusive, eu entreguei que é aqui, ó, os 40 anos do TRT da Paraíba, né? Da vara da 13ª região. Então, assim, é um cordel específico, bem limitado a tiragem dele, foram só 300 cordéis desse, né? E foi o diretor lá do TRT que me encomendou esse cordel, e aí eu fiz esse cordel por encomenda e entra para a minha lista, né, de títulos. Tem outro também que eu fiz aqui por encomenda, aqui, ó, História de Jacarapé, né, que foi o pessoal lá da ONG, lá de Jacarapé, que cuida daquela região, que essa parte aqui, ó, essa parte aqui que tem nessa capa aqui, é toda a vida dos pescadores que tem ali em Jacarapé. Eles cuidam ali de forma ecológica, sustentável, dessa parte lá, né? E assim eles encomendaram, inauguraram o Museu de Jacarapé, que fica aqui nessa vila, e aí me encomendaram esse cordel específico aqui, do história de Jacarapé, e foi uma quantidade X apenas também. Aí, só que eles já me encomendaram outra quantidade já, eu estou produzindo para entregar para eles, né? E aí sobrou alguns também aqui comigo. Por exemplo, outro cordel que foi por encomenda, foi esse aqui, falando sobre não foi nem sobre encomenda. A vida de José Saramago, grande escritor português. E, na verdade, foi um trabalho que eu fiz lá na UFPB, né, para um professor, um seminário. Era para fazer sobre José Saramago, acabou o cordel sendo um sucesso e hoje eu estou reproduzindo ele para venda. Eu vendo ele nos eventos e tal também. E assim, tem muito cordel por encomenda também, que não chega ao público em geral, né? Fora as histórias que eu produzo. E aí você me perguntou qual é o cordel que sai mais, né? É o do signo nordestino. Tem o de Seu Lunga, não pode faltar Seu Lunga, né? As ignorâncias de Seu Lunga. E Ariano Suassuna, né? Também. Então, são os 3 cordéis que eu mais vendo, são esses. É o signo nordestino, Ariano Suassuna e Seu Lunga. São os 3 cordéis muito bons que vendem mais, né? Como você define seus cordéis pelo tema, ou os seus, né? Sem seus de encomendas, você define mais. De repente eu dá uma doida assim, eu faço um tema que eu gosto, né? Eu gosto muito de fazer tema infanto-juvenil também, e juvenil.
temas atuais também, eu gosto. O que tiver em alta, assim, que eu achar bacana, que eu gosto também, eu vou e faço. Né? Faço também coisas do meu gosto pessoal para reproduzir, que eu vejo que também tem saída, né? Por exemplo, eu fiz um agora sobre o filme Ainda Estou Aqui. Aí aqui fala do sucesso do filme e um pouquinho da história, né? Aí eu fiz o cordel do filme Ainda Estou Aqui, né? Fiz a vida de Paulo Freire também, em cordel, tá aqui. Contar a história de Paulo Freire. Aí, por exemplo, pegando o gancho da moda, eu fiz o cordel quando o Silvio Santos faleceu, eu fiz aqui o cordel com a história de Silvio Santos. Agora, recentemente, eu fiz outro, um que vendeu bastante, bem rapidamente, foi a história do Papa Francisco, né? Esse aí foi sensacional. Esse aí, quando eu falo dele, eu me lembro de Ranieri, né? Porque quando eu fiz esse do Silvio Santos, aí Ranieri disse, tá danado, o cara nem morreu, que já fizesse o cordel. O do Papa Francisco, o caba morreu, que Deus o tenha, ele faleceu na segunda, na terça-feira já estava com o cordel. O caba nem foi enterrado, nem esfriou, e eu já estava com o cordel do Papa Francisco, coitado. Porque assim, tem que aproveitar o momento, né? Tem que aproveitar o momento. Aí Ranieri comentou, mas rapaz, o caba nem morreu, tu já fizesse o cordel, é claro, tem que pegar o gancho, né? E tem outra pessoa que é muito João Pessoa, Mário, que era, não sei se tu lembra, seu Antônio Rasga-Rua, o velho fraco, que andava por João Pessoa toda. Quando ele faleceu quase no mesmo ano quase no mesmo mês de Silvio Santos. Aliás, quase na mesma semana que Silvio Santos faleceu, seu Antônio Rasga-Rua, o velho fraco, faleceu também. E eu fiz os dois cordéis, um sobre Silvio Santos e um sobre o velho saco. Eram duas pessoas com realidades totalmente diferentes, mas todos os dois, dentro da sua realidade, muito queridos. E acabei lançando esses dois cordéis no mesmo dia, lá no projeto Poemas e Cantos da Cidade, que acontece todos os meses, uma vez ao mês, no Teatro do Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas. Aí eu acabei lançando esses dois cordéis no mesmo dia e fiz um gancho. Aí eu estou vendo aqui que o Ranieri está falando do cordel da cobra também. Foi outra oportunidade que apareceu. O cordel da cobra foi engraçado. Eu falo aí pra gente, da cobra. O da cobra foi o seguinte, o da cobra, eu estava aqui em casa, nessa mesma sala aqui, que na verdade aqui era uma cozinha, transformei numa sala onde a gente se reúne e tal. E aí, a porta da cozinha fica aberta, não dá para ver aqui, mas é desse lado de cá, ela ficava aberta, e quando eu vi, vinha entrando uma jiboia, uma cobra jiboia, que aqui tem muito bicho, aqui eu moro aqui perto da mata. Né? Aí aqui todo tipo de animal aqui aparece. Todo tipo de animal. Raposa, capivara, timbu, teju. O que você imaginar aparece aqui. Coruja. Né? Às vezes eu fico com a porta fechada assim, porque eu fiquei até com medo da semana que eu vi o negócio da onça, né? Que matou o caba. Né? Morcego também? Morcego? Morcego também. Né? Mas o morcego eu botei umas telas agora. Eu botei umas telas agora, aí não aparece mais não, porque as telas impedem deles entrarem, né? Mas assim, se eu deixar a porta da cozinha aberta, aí entra um animal, assim, principalmente à noite, né? Aí sim, aí a cobra vinha entrando, a jiboia de 1,5 metro, vinha entrando na minha cozinha. Aí eu tive um susto, assim, porque você está dentro da cozinha, você não espera que venha entrar uma cobra de 1,5 metro dentro da sua casa, com você dentro, né? Aí a cobra vinha, aí eu vi a jiboia entrando, e meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? Só que como era uma jiboia, ela não tem veneno, aí com todo o cuidado do mundo, eu não aconselho ninguém a fazer isso, peguei a cobra com a mão, peguei ela pelo pescoço, peguei ela pelo rabo, esticando assim, para ela não me enrolar, não se enrolar no meu braço, e coloquei ela numa caixa térmica dessa que a gente bota cerveja, né? Na caixa térmica. Botei ela dentro e tampei. E liguei para a polícia ambiental para vir fazer o resgate da cobra. A polícia ambiental acabou não vindo. Aí o que é que eu fiz? Eu fui lá na mata, e fui lá soltar a cobra de novo, né? Só que nesse meio tempo eu tirei a foto da cobra, tudo direitinho, e joguei no grupo do WhatsApp dos poetas, né? Da Academia do Cordel. Aí cada um foi e começou a fazer um verso sobre a situação da cobra. Aí deu um bocado de verso que todo mundo fez, verso, né? Aí acabei juntando todos os versos e fiz o cordel sobre a cobra. Aí deu o cordel da cobra. A cobra da conversa com ele aí, ou tá? Não,
não, porque ele acabou, tem que rodar de novo aqui. Aí, mas foi cada poeta soltou um verso, eu fui juntando os versos de todos os poetas e juntei e fiz esse cordel. Ficou bacana. Você tem algum cordel que tem um mote no final? Ele termina sempre com um mote? Não, você já fez algum? Só temático. Se o quê? São temáticos ou tem um que tem o tema, mas tem um mote sempre com o último. Não, tenta essa questão do final fazer o mote, não, né? É o título, eu vou escrever na história, né? Dentro da regra, geralmente eu escrevi em sextilha, que é o mais comum, né? Que é o verso de 6 linhas, na redondilha maior, e escrevo a história até o final. Tem o pessoal que faz o acrônico, né? Esqueci o nome que se dá agora, que é o último verso, que se você juntar as iniciais de cada linha, dá o nome da pessoa, né? Eu não costumo fazer isso, não. Mas tem poeta que faz, eu acho muito bacana. Mas assim, eu faço o título e vou desenvolvendo a história, né? Reviso algumas vezes, porque às vezes você passa algum erro batido e tal, e você quer ajeitar alguma coisa, né? Mas assim, é muito cordel que eu fiz, graças a Deus, e tem sido um sucesso. Fiz cordel sobre Kumato Florzinha, fiz cordel sobre os temas variados. Teve um que eu juntei, fiz todas as lendas do folclore brasileiro, juntei no cordel, falando um pouquinho de cada lenda, né? Inclusive, eu estou para lançar um livro mais completo, que é Lendas do Folclore Brasileiro. Esse livro ele tem falando as principais lendas do folclore brasileiro, só que em cordel, né? Nesse livro. Eu estou para lançar ele, estou esperando chegar o modelo, né? De como é que ficou ele, a boneca, né? Como a gente chama. E pronto, a gente está falando, é acróstico, o que a gente faz no final, que é o quê? É um verso que, se você juntar a primeira letra de cada linha do verso, ele dá o primeiro nome do caba, entendeu? Por exemplo, Robson, aí o R eu vou formando uma linha, uma frase, o O, outra frase, até, né, é acróstico. Eu sou ruim para decorar o nome das coisas. Aí pronto, aí os cordéis, ele tem, o meu, graças a Deus, ele tem vazão, porque eu gosto de escrever sobre temas atuais, sobre temas que estão acontecendo assim, coisas engraçadas e coisas que acabam caindo no inconsciente popular, né? Por exemplo, teve um do meu gosto que eu fiz, que como é que se diz? Zé do Caixão, Zumbi, Lampião contra a tribo dos Rata-Marrata. Quem escuta Sepultura, né, saca lá na hora o que é isso. Rata-Marrata é uma música da banda de rock pesado Sepultura, que eu gosto de rock pesado, sempre fui do rock, né? Por incrível que pareça, né? O Cabo do Cordel que era do rock, mas sempre tive essa paixão pelo rock, e o Sepultura é uma das bandas que eu escuto muito, é rock pesado mesmo. E aí tem uma música que é Rata-Marrata, e na música fala de Zé do Caixão, Zumbi, Lampião, né? E aí eu fiz o cordel, que o nome é Zé do Caixão, Zumbi, Lampião contra a tribo dos Rata-Marrata, né? Que acontece, essa história acontece no interior do Maranhão, no meu cordel, né? E aí eu fiz, foi uma das coisas. Teve outra também que é de uma banda de rock também, que o nome da música é O Diabo e a Cachaça, né? Conta a história do caba que fez um pacto com o diabo voltou para pegar ele acabou embebedando o diabo e enganou o diabo. Aí pronto, tem isso também. O que você tem aí para recitar uns 3 versos aí, 2 ou 3 versos? Deixa eu ver um bacana. Com alguns versos aí que você estão aí, que você gosta. Tem Kumato Florzinha, né? Que é o que vem bastante também. Kumato Florzinha é aquela lenda, né? Daquela menininha que tem nas matas aqui, né? Que diz assim, né? A menina que tá com camarada, a menina que dá a surra com o chicotezinho dela. Protetora, mas a verdade é conta a lenda que ela é a protetora, né? Cara, eu vi no cordel, aí eu conheci um cara que quando ele viu esse cordel aqui da Kumato Florzinha na minha mão, eu vendendo, na época eu ainda vendia no ônibus, depois eu vou contar essa história dos ônibus, ele viu e ele começou a chorar, né? Aí eu disse, moço, você tá chorando por quê? Aí ele começou a contar que quando ele era mais novo, ele devia ter uns 40 e poucos anos, né? Mas ele contou que quando ele tinha uns 17 anos, ele estava na mata caçando, junto com outros pessoal,
amigo dele, e ele acabou escutando o Arthur viu e começou a apanhar do nada, né? Do nada, ele não via de onde estava vindo a lapada, eu sei que ele foi parar no hospital todo rasgado, segundo ele, né? Todo rasgado, ensanguentado, e aí traumatizou ele. E quando ele viu esse cordel aqui, ele começou a chorar e foi me contando. Ele disse que nunca mais ele se atreveu a entrar numa mata. Depois disso. Eu sabia que você tinha, já ouvi falar, né? Não, fala aí que ele tem muitas histórias bonitas, mas realmente, assim, e eu criei uma expectativa de fazer a live com você. Aí você disse, não, rapaz, o tempo, eu estou trabalhando muito aí, né? A gente faz correria, olha, é correria. Daqui a pouco eu vou falar dessa correria. Com dificuldade para pegar um celular para a gente fazer uma live. Aí você falou comigo a primeira vez, eu tava com problema no celular, sabe? Eu tava com um celular fraquíssimo, agora eu comprei um celular de vergonha. Não que seja o melhor celular do mundo, né? Mas Motorola não faz vergonha não, sabe? Aí agora eu consigo fazer uma live bacana, né? Sim, era o Cordel do Combate Cozinha. Deixa eu registrar só o iniciozinho. Muitos por aí já ouviram, de quem já ouviu de verdade, mas quem por acaso já viu, acha que é insanidade. Que nas matas por aí vive atrás de quem faz maldade. Lenda antiga no Brasil, viver nas matas é o que lhe resta, proteger os animais de todos aqueles que não prestam, e quem vive judiando dos seres da floresta, que é Cordel com uma florzinha, e aí desenvolve, né? Vai falando toda a lenda e tal. E é um dos que vende bastante também. Tem Ariano Suassuna, que vende bastante também, que o pessoal gosta de Ariano, aí compra para ver a história de Ariano, né? Que eu fiz aqui todo em cordel, né? E aí aqui diz aqui, logo o primeiro verso tem, não troco o meu oxente pelo ok de seu ninguém viu. A frase de Ariano, quem ainda não ouviu, essas palavras que assim o grande mestre proferiu, né? E não troco o meu oxente pelo ok de seu ninguém. E aí esse cordel ele vende bastante, porque o pessoal gosta gosta de Ariano e gosta de ver a história dele toda, né? E uma curiosidade, muita gente acha que Ariano é pernambucano, que Ariano nasceu no interior, mas Ariano ele é paraibano e ele é de João Pessoa, ele nasceu dentro do Palácio da Redenção, ali na Praça dos Três Poderes. Porque o pai de Ariano era João Suassuna, que era governador do estado da Paraíba, na época se chamava presidente do estado, não se chamava nem governador. Era o presidente, que era o cargo equivalente a governador do estado, e ele era governador, o pai de Ariano, né? E quando o Ariano nasceu, foi dentro do Palácio da Redenção, na época que seu pai era governador. E aí depois que o pai do Ariano, o João Suassuna, saiu do governo, foi que assumiu o João Pessoa. E nessa época a cidade de João Pessoa não se chamava João Pessoa, era Paraíba do Norte. Paraíba do Norte. Depois do assassinato de João Pessoa, começou essa doideira que começa a chamar a cidade de João Pessoa e está até hoje, né? E aqui conta também esse moído todinho, esse moitinho, né? Tem outras coisas também. Muita gente passou por aqui, seria bom você estar acompanhando aí, não sei se tem um pouco de certo. Gosto sempre de mostrar aqui, a gente fala desse pessoal, o carro existe, né? Do pessoal. Aqui, ó, Irani, o poeta. Inclusive, eu encontrei Irani essa semana lá na Duque de Caxias. Poeta Ferreira, Ranieri Abrão, Neto Ferreira é amigo meu, lá de Campina Grande, grande poeta lá, o poeta aboiador, poeta das vaquejadas, das grandes cavalgadas. Manuel Souza, também. Kelvin, Coutinho, também. Meu amigo lá, professor. Eu quero aproveitar para duas pessoas que eu não citei, mas no início lá que eu citei um bocado de gente, para você ver que eu acabei sendo injusto. Meu amigo Mané Gostoso Neto, é um grande xilogravurista, né? Que está com a gente também nas feiras de cordel, quando a gente realiza, é o Mané Gostoso Neto. O nome dele é Leonardo Leal, mas o apelido Mané Gostoso ele herdou do avô dele. E para quem não sabe, Mané Gostoso é aqueles brinquedinhos que é um malabarista que a gente fica apertando aqui. Fica apertando, ele fica. Fica pulando, né? Mané Gostoso é aquilo, mas o apelido dele é esse, é Mané Gostoso Neto. Manda um abraço para ele. E para o meu amigo poeta Assis Freitas, também muito
Bacana. Ele que é lá da cidade de Souza, mas mora aqui em João Pessoa. E está sempre conosco também. Ele está lá também junto conosco na Feira do Cordel. Amanhã e sábado vai estar lá conosco. Né? Amanhã também vai ter a apresentação lá de Eduardo Nasque, Claudinha Teixeira e uma sanfoneira agora que, me desculpa, eu esqueci o nome dela. Também vai estar se apresentando amanhã, que esse pessoal é todo de Itabaiana. E por falar em Itabaiana, que também, pegando o gancho, quero mandar um abraço para o meu amigo, o poeta Orlando Otávio, que é outro parceiro grande que a gente tem, um poeta de mão cheia. Inclusive, eu estou com vários livros dele, que eu estou revendendo lá na Feira do Cordel também, né? E seu Orlando Otávio, muito bom. E o Orlando Otávio, ele também é lá de Itabaiana, ele é primo legítimo do grande mestre Sivuca, né? Que agora, dia 26 de maio, completa mais um ano do falecimento de Sivuca. E o seu Orlando, ele é primo legítimo de Sivuca, e ele tem um livro muito bom, que eu estou revendendo, que esse livro é o seguinte, ele fala sobre... ele tem 223 poemas, um para cada município da Paraíba. Então, ele tem... É uma homenagem que ele fez para cada município da Paraíba nesse livro. São 223 municípios, 223 poemas, um para cada cidade. Seu Orlando Otávio. E por aí vai. É muita coisa. Tem aqui Ivanildo Gomes, aqui do Gramame, pessoal lá da Viva Olho do Tempo, Evelyn, José, meu amigo Zé, tem muita lá, coisa. Zé Pagano, lá, Pagano. Irlane, Vanessa, minha amiga lá do Bar das Indústrias. Então, muita gente aqui passou por aqui e eu gosto de sempre de registrar, deixar registrado aqui. O pessoal está aqui para dar uma força que compartilha aí. O pessoal que passa, dá uma compartilhada, depois vai fazer. Mas assim, o que é que levou você a viver unicamente pela arte do cordel? Você sabe, essa história. Eu pergunto isso, a curiosidade de perguntar isso, porque todos os artistas, a maioria que a gente vê aqui, né, são ou servidores públicos, ou trabalham, já tem uma renda, ou tem seu próprio negócio, né? Entrevistei um artista plástico, nosso amigo Carlos, ele é funcionário da Justiça, mas é artista plástico, produz grandes quadros e sempre viaja tudo para exposições, outros eventos, mas cumpre seu papel de... Eu vi que você também se dedicou, passou a se dedicar para escrever e se dedicar a sua vida como produtor e empreendedor. Né? Isso. O que é que levou você a tomar essa decisão? O que me levou a realmente enveredar pelo caminho artístico do cordel, especificamente, como eu falei a você logo no início, eu trabalhava na área da comunicação. Né? Eu fui repórter, fui redator, eu fui jornalista, tive blog de notícias, site mesmo de notícia, né? Instagram que a gente pega e transforma em negócio de notícia, não. Eu tinha um portal de notícias mesmo, né? Tinha um portal de notícias que eu era o proprietário, administrador. Eu também fui repórter, trabalhei em vários meios de comunicação aqui na cidade por muito tempo. E aí chegou um ponto que eu acabei, por questões pessoais e algumas decepções pessoais também, eu acabei abandonando a carreira de jornalismo. Mas eu amo muito essa profissão, é muito bacana, eu gosto muito, amo também a parte jornalística, mas eu me chateei muito também com esse segmento aqui na nossa capital. Não vou dizer os motivos, né, porque não vem ao caso, mas eu fiquei saturado e acabei abandonando a carreira jornalística. Aí eu fiquei parado, sem fazer nada. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Tinha muita conta chegando, na época eu ainda estava casado, hoje eu estou separado, faz 5 anos já, mas na época eu ainda estava casado, e aí as contas chegando, faltando as coisas em casa, tudo acumulando, e eu disse, eu preciso inventar outra coisa para poder pagar essas contas aqui até aparecer um emprego para mim. Beleza. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a vender uns cordéis que eu tinha, que na época não eram nem meus ainda.
e fui vender cordéis, né? Que eu tinha aqui guardado de outras pessoas. E aí vendi, aí vendi assim, nos comércios, andando pela cidade, vendi a uns amigos, vendi a outros, e pronto. Aí só que aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu tive a ideia de fazer os meus cordéis, de começar a escrever, também eu tive outra ideia que foi o quê? Vender os cordéis no transporte coletivo. Porque não sei se você sabe, tem aquele pessoal que entra no ônibus para vender balinha, pipoca, né? Um bocado de bugiganga pro ônibus. E aí eu tive a ideia, né, rapaz, porque todo mundo entra no ônibus e vende as coisas, por que eu não entro para vender cordel? Eu vou fazer a mesma coisa também. E eu fui assim, com a cara e a coragem, né? Cara e a coragem. Peguei, na época eu fiz um leque de cordel, não tinha mostruário, não tinha nada, botei a roupa, o figurino que eu achei que se enquadrava mais com a questão artística, né? Botei a mochila nas costas, fiz um leque de cordéis, assim na mão, claro, ia um bocado na bolsa também, para quando fosse acabando, e comecei a entrar no ônibus e oferecer para o pessoal, né? Fazer aquela famosa apresentação. Pessoal, bom dia, tal, meu nome é Robson, eu sou... na época eu nem dizia ainda que era artista, eu sou trabalhador, eu sou da área da comunicação, fiquei desempregado, estou vendendo aqui uns cordéis porque eu estou precisando pagar uma conta, tal, tem alguns meus, tem de outros autores também. E aí, comecei a vender nos ônibus. E aí começou a pegar, né? Começou a ser um sucesso, o pessoal começou a comprar. Na época era muito barato, na época era barato demais. Há quase 10 anos atrás, um bichinho desse aqui era R$ 1. R$ 1, conseguia vender R$ 1. Eu vendia por dia 150 bichinhos desse aqui, a R$ 1 cada um. Claro, hoje em dia é no mínimo R$ 5 um cordel desse, né? Inflacionou, os custos aumentaram, tal, de 10 anos para cá tudo aumentou, né? Então, assim, hoje em dia é R$ 5. Na época era R$ 1, todo mundo tinha uma moeda de R$ 1 dentro do bolso. R$ 1, 2. Né? E comprava. E na época eu vendia uns 150 mil desses. E começou a fazer um sucesso. Comecei a escrever mais ainda histórias minhas, para deixar de vender os cordéis dos outros que eu tinha, e começar a vender só os meus. Comecei a produzir os cordéis de uma forma bem rústica ainda, né? Ia numa gráfica, numa copiadora e outra, quem conseguisse fazer melhor é que eu parava ali e não, vou fazer só aqui nessa pessoa. E aí eu comecei a fazer os cordéis e vender nos ônibus. E aí pegou no ônibus, eu pegava assim, agora eu pegava uns 40 ônibus por dia. Não gostei, uns 40 ônibus, era subindo e descendo ônibus. Era as pessoas, Pedro II, Cruz das Armas, esses dos ônibus da praia, ia vender os cordéis dentro do transporte coletivo. Chegava em casa no final do dia, com dinheiro, graças a Deus. E aí, depois do ônibus, o que acontece? Outra categoria que anda muito de ônibus é o quê? Professor do primário e professor secundarista, né? Professor do ensino médio anda muito de ônibus, né? E aí os professores começaram a me ver nos ônibus e perguntar: pai, você não quer ir lá na minha escola não, falar sobre cordel? Você leva seus cordéis e oferece lá para os alunos, quem quiser comprar e tal. Eu disse: não, tá certo. Aí comecei a ser convidado para ir nas escolas dar palestras sobre literatura de cordel. Graças a Deus eu já tinha o poder da palavra, porque eu tinha saído da área da comunicação, né? Já tinha toda uma experiência, e aí acabei indo nas escolas, começar a dar palestra, a oficina de cordel. E aí começou a pegar, por quê? Porque o professor ia dar aula em 2, 3 escolas. Aí quando eu ia numa escola, um professor que está ali, outro professor ia e disse: não, vamos na outra escola que eu dou aula também, é em tal lugar. Aí a gente marca tal, beleza. Aí marcava, ia no dia, chegava lá, a mesma coisa. Tinha outro professor que já dava aula em outra escola, já me convidava, marcava o dia, eu ia na outra escola dele e por aí vai. Uma coisa começou a puxar a outra, né? Aí, os meios de comunicação, o pessoal viu que eu estava fazendo esse trabalho diferenciado, me chamaram para fazer várias entrevistas, reportagens comigo. E aí a coisa começou a pegar. Eu comecei a vender mais ainda, cordéis. E aí eu comecei a ser chamado para várias palestras, participação, para me apresentar nas escolas, nos eventos, né? E aí começou a pegar de fato. Aí veio a pandemia, o mundo parou totalmente, a gente que é artista fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Aí foi uma época muito difícil para mim, porque eu tive que pegar os auxílios que saíram, emergencial, de tudo que é jeito, cesta básica, o que você imaginar, eu tive que recorrer para poder sobreviver, porque eu vivia só disso, né? Tinha as lives, saiu edital do Estado, da Prefeitura, graças a Deus eu consegui passar um bocado e fui me segurando. Quando a pandemia acabou, o ano retrasado, 2023,
Aí a gente conseguiu retomar de novo as, as, as atividades de cordel, né? E aí eu comecei a investir pesado mesmo nisso, em fazer mais atividades, divulgar mais meu trabalho, comecei a usar o Instagram para divulgar mais as minhas coisas, as redes sociais, tudo, usar todas as ferramentas digitais e redes sociais que a gente conhece, comecei a usar para divulgar o meu trabalho, né? Nesse meio tempo eu tive o meu outro Instagram, que tinha muitos seguidores, mais do que esse aqui, mais do que o dobro. Aí acabei perdendo, isso foi hackeado na época, eu perdi outro Instagram, acabei tendo que fazer esse, né? Agora que eu estou com quase 4 mil seguidores, mas o outro tinha muito mais, não consegui recuperar nem derrubar a conta, tá lá ainda. Tanto que quando eu peço para as pessoas me adicionar, eu digo, olha direitinho se sou eu, o meu tem um íconezinho dourado. É oficial. Mas eu morro de medo dessas coisas. Eu sou assim, eu morro de medo de alguém, de repente, invadir a minha conta, hackear de novo, eu perder a conta, né? E ficaram usando a minha conta na época para dar golpe, sabe? Pedir dinheiro, foi uma coisa terrível. Mas, enfim, aí, depois da pandemia, como eu falei, em 2023, eu comecei a investir pesado e começou a pegar. E aí o pessoal começou a me chamar para diversos e diversos eventos, pela Paraíba afora, pelo Brasil afora, por outros cantos. O pessoal começou a fazer contato comigo para tudo, para todo tipo de apresentação, de show, para adquirir meu trabalho. Aí eu consegui entrar na Academia do Cordel do Vale do Paraíba, fui convidado a entrar, hoje eu faço parte, sou acadêmico da Academia do Cordel do Vale do Paraíba, sou acadêmico também da Academia de Ciências, Letras e Artes do Rio de Janeiro, que é esse diplomazinho que está aqui, ó, aqui, e tem a medalha que está aqui, ó. Esse outro que está aqui foi uma homenagem que eu recebi da Câmara Municipal de João Pessoa pelos meus trabalhos culturais, está aqui, ó, também, né? E tem outros que não estão pendurados aqui que a parede não cabe, né? Mas aí começou a crescer a coisa. Aí chegou num ponto, Mário, graças a Deus, que hoje eu consigo viver, claro, não é as mil maravilhas, né? Eu sou um artista desses, artista celebridade, né? Que tem milhares e milhares de seguidores, que não faz nada, só merchandising e o dinheiro entrando, não. Tem o meu trabalho, é muito duro, meu trabalho é muito sacrificado, muita ralação, sabe? Às vezes é muito cansativo, nem tão recompensador, mas graças a Deus, entre trancos e barrancos, entre mortos e feridos, né? Eu consigo vender e viver única e exclusivamente do meu trabalho da literatura de cordel. Por quê? Porque além das vendas dos eventos, nas feiras, congressos, e shows, as coisas que eu vou, eu sou convidado para também fazer cordel por encomenda, que aí o valor é bem maior, né? Os shows que o pessoal me contrata, geralmente prefeituras do interior me chamam para fazer show, apresentação, oficina também. E aí meus contratos, o pessoal me contrata, um valor X, eu vou. Eu já fui para Cajazeiras, Princesa Isabel, quem mais? Souza, rapaz, fui para tantas Campina Grande, tantas cidades do interior já fui, viajei a Paraíba quase toda, com a literatura de cordel. Já fui, agora, semana retrasada, eu fui para Recife, para uma escola lá, me chamaram para ir para lá, eu fui. Já fui para vários outros estados também, com a literatura de cordel. Tem um trabalho meu, posto na Biblioteca Nacional do Congresso Norte-Americano, lá dos Estados Unidos. Eu tenho um trabalho meu lá, tenho 15 cordéis meus lá, 15 temas diferentes, né, lá na Biblioteca Nacional do Congresso dos Estados Unidos, tem lá. Eu tenho um cordel meu no acervo da Fundação Carlos de Américos, né, aqui de João Pessoa. Tenho cordel meu na Biblioteca do Recife. Eu tenho cordel meu. Caramba, tem muito canto assim que o pessoal adquiriu como patrimônio, né, como acervo, para compor acervo. E o meu trabalho que sempre o pessoal me convida para participar. E graças a Deus, hoje, eu estou com o meu nome muito bem cotado dentro do mundo do cordel, né? Eu acho às vezes que eu nem mereço tanto, porque tem tanta gente, sabe, mais talentosa do que eu, Mário, que já escreve há muito mais tempo do que eu, e talvez nem tenha tido tanta oportunidade como eu tive, né? Eu acho que eu sou um cara metido, né? E corro atrás, assim, sabe? Não que os outros não corram, mas um cara que eu sou meio cara de pau mesmo, meta a cara, vou atrás e não sei o quê, e não me canso. Me canso e não me cansando. E aí eu consegui, assim,
ascender mais rápido e conseguir estar em mídia e tal. Mas eu acho que eu nem mereço tanto isso. Tem tanta gente muito mais bacana do que tem muito mais talento, que tem assim, um trabalho maravilhoso. O meu não chega nem perto do talento dessas outras pessoas que não tiveram nem tanta oportunidade quanto eu tive, né? Eu acho que eu tive muita sorte e Deus me abraçou muito assim para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Claro, como eu falei, eu não estou em céu de brigadeiro, né? Eu não estou celebridade, não estou rico e tal, mas eu estou vivendo só da minha arte, graças a Deus. Eu não tenho outra fonte de renda, não sou funcionário público, eu não trabalho, eu não tenho portaria em canto nenhum, eu não sou funcionário do Estado, não sou funcionário da Prefeitura, não sou agregado em gabinete de ninguém, não tenho contrato com nenhuma instituição pública, né? O máximo que eu já fiz foi ser contratado para me apresentar através de prefeituras, como a daqui agora, também, e também os editais que eu passo, que é concorrência, que todo mundo entra para concorrer, e quem passa consegue, né? E é mais do que merecedor quem ganha, quem chega, quem tem o seu trabalho melhor, quem recebe, né? Graças a Deus. E as outras pessoas que têm um trabalho maravilhoso estão conseguindo passar aí nos editais. E o que eu tive foi, assim, muita sorte. Sorte foi o que eu tive, porque foi o tiro mais certo, Mário, que eu já dei na minha vida, foi esse do cordel. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem muita gente com muito talento bacana que eu acho que deveria ter muito mais oportunidade do que eu tive até agora. Bacana. É, Você pensa aí, você falou de vários eventos, qual foi o evento que você participou e que você teve, que mexeu com você? E assim, Rapaz, teve vários, teve vários. Tem um que você estava lá e disse assim, será que eu mesmo que estou aqui para as pessoas me reconhecerem? Né? Vai pensando aí, que eu vou divulgar aqui e vou ler o cordel aqui. Já tenho dois de cabeça aqui que eu posso citar desde já. Pronto. Um foi uma escola que eu fui dar uma palestra e a professora foi e disse, não, é uma coisa simples, né? Que a professora pensou que eu ia chegar lá com uma mega estrutura, né? Não sei o quê, né? Coitada. A professora tem uma senhorinha já, não sei nem se ela se aposentou já. E ela disse, não, vamos. Aí eu fui. Cheguei lá na escola dela, Mário, tinha quase 500 pessoas no auditório para me assistir. 500 pessoas. Cheguei lá e todo mundo com o dinheiro na mão para comprar cordel, né? E eu, meu Deus do céu. Aí eu fiz a apresentação, todo mundo me aplaudiu lá e foi assim um sucesso, sabe? E eu saí de lá muito, muito aclamado. E isso aí mexeu muito. E a outra foi o seguinte, o pessoal já me conhece o meu trabalho, tem uma creche, que é o CREI, que é ali na estrada de Mangabeira, chama-se CREI El Shaddai. É uma creche muito boa da prefeitura, né? De pessoas maravilhosas que trabalham lá, desde a diretora até o pessoal que trabalha lá auxiliando. E aí eles me chamaram, olha, vai ter uma homenagem que você vai receber aqui na escola. A gente está trabalhando o mês inteiro com o cordel e com você, o tema vai ser você, e você vai vir aqui no dia da culminância do projeto, para você ser homenageado pela escola e pelas crianças. Beleza, cheguei lá, aí foi engraçado, porque quando eu desci do carro, né, quando eu desci do Uber, que eu cheguei na porta da escola, já tinha umas crianças assim no pátio, aí ela disse, olha, é Robson Jampa, ele existe mesmo. Aí você vê, ele existe mesmo. Aí o outro menino assim disse, sabia que o senhor está fantasiado de Robson Jampa? Aí ele disse, mas sou eu. Ah, é o senhor, Eu pensei que o senhor não existia não, que era só uma história. Aí, e os pais ficaram assim, muito... As crianças ficaram muito emocionadas, né? E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque quando eu cheguei lá, em cada sala de aula tinha uma apresentação cultural, um tema do cordel meu, e teve um que foi simulando a época que eu vendia cordel no ônibus. Aí teve uma criança lá que se fantasiou da minha pessoa, tinha um coletezinho, que eu uso, um chapéu, tudo direitinho, uma bolsinha de lado e um monte de cordel na mão. E tinha um negócio que simulava, assim, as crianças fizeram um ônibus de papelão com os passageiros, as próprias crianças, e aí eles simularam eu entrando no ônibus para vender os cordéis, né? Fizeram toda essa representação e tudo muito direitinho. E as outras apresentações todas, cada um era um tema de um cordel meu, sabe? E isso aí balançou. E tem um quadro que elas fizeram de pintura, né?
E tá aqui guardado, eu fiquei tão lisonjeado que nem do plástico eu tirei essa tela. Tá lá. Ela tá dentro, a tela, ela tá morta, mas ela tá dentro do plásticozinho, o mesmo plásticozinho pegado tá lá. Eu tenho todo cuidado do mundo para não estragar. E foi uma homenagem dessas crianças que mexeu muito comigo, eu gostei muito. Foi algo simples, mas que foi muito emocionante, né? Que é muito melhor do que você chegar e fazer uma apresentação às vezes, para um público de 5.000 pessoas, como eu já fiz, né? Para uma plateia gigantesca, fiz apresentações, mas essa daí, onde tinha algumas dezenas só de crianças numa creche, mexeu muito comigo. Porque foi um trabalho assim, muito bacana, com muito carinho, com muito amor, que elas fizeram para me receber, e todas me abraçaram, todas, sabe, tiveram carinho, teve criança lá que chorou, porque não acreditou que eu estava lá. Oh, meu Deus do céu. Meu E foi Deus, massa. você também se emocionou aí agora, né? Lembrando daquela cena, né? Que fica no imaginário da gente. Porque assim, sabe, Mário, foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, foi chegar nesse ponto. Porque eu vi outras pessoas, a gente vê na televisão, outras pessoas, outros artistas, chegam nos cantos e o povo corre, vai abraçar e quer tirar selfie. E isso hoje acontece comigo. Uhum. Claro, eu não sou famoso, mas eu sou conhecido, né? As pessoas me conhecem quando eu chego nos cantos, né? Nos lugares. Tem gente que me reconhece. Você não é aquele cara do cordel? Esse sou eu mesmo. Ah, você é o moço do cordel. Vou fazer uma foto, não sei o que, me dá seu autógrafo. Eu não estou vendo nem cordel. Pessoal, não, me dê seu autógrafo. Pronto. Essa semana, antes que eu esqueça, essa semana eu fiz um cordel em homenagem ao prefeito Cícero Lucena. Eu fiz, né? Sem nenhuma pretensão nenhuma, porque eu gosto dele, é uma pessoa que eu admiro, né? E aí eu fiz um cordel para ele. E quando foi agora no lançamento da programação do São João, eu estava lá e disse, prefeito, então eu fiz uma homenagem aqui para o senhor. Aí entreguei o cordel para ele, né? Aí ele disse, não, mas esse cordel só vale se você autografar e me der. Aí eu autografei para o prefeito e dei a ele na mão dele. Esse aqui eu vou guardar com muito carinho. E eu fiz o cordel para ele. E o Mané Gostoso, que é o xilogravurista, fez a xilogravura dele também. Entregou na mesma ocasião, entregou para ele. E assim, foi muito bom também. Pronto, a mesma coisa também eu fiz com o governador do estado, né, o João Azevedo. Fiz o cordel com a história da vida dele. Ele tem o meu cordel autografado, ele gostou muito. A esposa dele gostou muito, a filha dele gostou muito. Na época, o presidente nacional do Sebrae veio para cá e adorou também, sabe? E assim, ele comprou R$ 100 de cordel e todos os cordéis que ele comprou, ele pediu para autografar. Aí já pensou? R$ 100 de cordel autografar um por um? Mas foi. Aí, enfim, isso acontece. E assim, e a gente, coisa que a gente só via, que a gente só vê com pessoas da televisão, né? Uhum. Pessoas muito famosas, né? E às vezes o pessoal confunde artista com celebridade. Eu sou muito crítico nessa questão, porque celebridade é um cara que ele é famoso por qualquer coisa, né? Ele fez alguma besteira, falou alguma coisa e acabou virando celebridade. Mas artista é quem faz arte, né? Artista é quem faz arte. Existem muitos artistas que são celebridades, mas nem toda celebridade é artista, não é verdade? Verdade. É graças a quando essas coisas acontecem, eu acabo me sentindo meio celebridade, né? O pessoal vir pedir autógrafo, pedir para tirar foto, correr para me abraçar. E eu acho isso muito surreal ainda, tá entendendo? Muito surreal. Tem alguns artistas, são amigos também, que eu já vi, né? E eu acho que você merece pensar, sempre dou o imaginário, né? De ver você fazendo algo no Teatro Santa Rosa. Eu acho que você merece, quando eu inaugurar, eu acho que quando terminar essa restauração, é um dos caras, assim, um dos artistas, vale a pena. Em outros teatros, né? Em outros teatros. Mas o Santa Rosa é um grande ícone do... Isso, porque ali eu acho que merece, não é nenhum glamour, nem nada, não, mas eu acho que você merece estar ali, naquele palco, contando sua história. Eu não sei se você contando sua história em cordel, seria interessante. Que não deixa de ser de aventuras, né, mas é uma vivência da sua própria crença
né, na arte de cordel. Por curiosidade, a última vez que eu pisei no Santa Rosa foi no velório do saudoso Roberto Cartacho, diretor de teatro. O Roberto, ele faleceu, e esse foi o último dia que eu me lembro que eu pisei no Santa Rosa, né? Foi no falecimento dele. E aí depois veio a questão da pandemia e tal, entrou em restauração agora e não teve mais atividades no Santa Rosa, né? Mas a última vez que eu pisei no Santa Rosa foi para me despedir de Roberto Cartacho, né? E ele pediu para que o velório dele, antes dele falecer, ele tinha isso por escrito, de que o velório dele teria que ser no Santa Rosa, e até mesmo o pessoal já ia fazer isso sem nem ele pedir, né? Mas aí acabou sendo lá, né? E tem um ditado que diz, né? Quando se fecharem as cortinas, permaneça no palco. Né? E ele foi até o fim. Até o fim. Quando as cortinas da vida se fecham, permaneça no palco. E ele fez de forma literal. Não é verdade? Então, assim, é uma ideia bacana, eu pretendo seguir também. E, assim, o cordel hoje, e aí eu deixo a lição para todo mundo que está assistindo aí, que vai ver essa live depois também, que você persista nas coisas, né? Essa fala é até de praxe, né? Que todo mundo fala, né? Insista no seu sonho e tal. No meu caso, foi mais assim, por acaso, tá entendendo? Mas aí eu acabei pulando de cabeça mesmo, entrando com os dois pés nisso aí, tô investindo até o fim nisso aí. Hoje, o meu trabalho, eu sou artista de profissão mesmo, né? Sou artista, eu não faço outra coisa na vida. Eu me dedico integralmente, 24 horas por dia, ao meu trabalho da literatura de cordel, graças a Deus, porque a minha vida profissional depende disso e vice-versa. Né? Então, eu me dedico 24 horas a isso aí, se tornou assim uma filosofia de vida, ser poeta da literatura de cordel. Né? E, graças a Deus, estou aí fortalecendo a cultura paraibana, já que o cordel foi criado por um paraibano há mais de 100 anos atrás, na cidade de Pombal, que foi o Leandro Gomes de Barros, na cidade de Pombal, e voltou o cordel até hoje. E aí, sou um dos poetas que consegue segurar essa peteca dessa cultura popular nordestina. Como eu falei, não sou tão talentoso quanto os outros poetas que tem, mas eu consigo, de forma bacana, fazer esse trabalho, mostrar esse trabalho, graças a Deus tem dado certo, sabe? E aí a dica que eu deixo é que você faça aquilo que você ama e que não prejudique ninguém, nem prejudique você mesmo. Né? Hoje eu enveredei nisso aí, tá dando certo, sabe? É uma coisa que eu amo. Né? Eu via sempre as outras pessoas se tornando celebridade e por um acaso eu acabei me tornando uma pessoa muito conhecida tal, e o pessoal ama o meu trabalho tal, e graças a Deus tem dado certo. Certo. Tem aqui esse trabalho também, ó, do Grupo Coletivo Maria da Poesia, né? De Caroline, Aniele, e Júlia Soares, né? Eles fizeram esse trabalho aqui. Muito bom, muito bom. Muito bacana. Mulher Negra e Resistência com a caneta na mão. Aqui vai falar de Carolina de Jesus, Marielle. Tá bom. É um cordel muito bacana, sabe, Maria? Eu acho que assim, as mulheres da poesia, viu, Mário? As mulheres da poesia, interrompendo aí sua fala, as mulheres da poesia, elas têm um potencial gigantesco, né? E a grande maioria porque antigamente, inclusive antigamente, as mulheres, elas usavam até o pseudônimo masculino para poder escrever, porque tinha muito potencial nisso. Hoje, graças a Deus, as mulheres, elas têm um trabalho maravilhoso que elas fazem aí, e que a mídia devia dar mais visibilidade à mídia, né, para o trabalho do cordel das mulheres, né? E eu acho que o trabalho das mulheres, elas fazem com mais carinho, com mais amor, com mais dedicação, com mais cuidado, e esses trabalhos ficam muito, muito bons mesmo. Eu admiro muito o trabalho das meninas aí que tem o cordel, tanto elas quanto outros, lá aqui em Pernambuco tem a Jarília Reis, que tem um trabalho sensacional dentro da literatura de cordel,
né, para você ver que as mulheres elas têm esse domínio natural da arte, e a gente que tem muito que aprender com o trabalho das mulheres, né? Eu falo assim, nós homens temos muito que aprender com o trabalho que as mulheres fazem, que é muito bacana, muito bonito também, né? Também é muito mais bonito do que o da macharada, né? O trabalho das mulheres faz com mais carinho, mais amor e mais dedicação, e a gente tem que observar melhor isso aí, que a gente tem muito que aprender com o trabalho e a dedicação das mulheres cordelistas. Verdade. Isso acontece, né? Aconteceu na capoeira, que era só os homens e tal. Tem também aqui o de Bento, um dos novos aqui, né? Ele escreveu sobre o café, né? O cordel do café. Eu sou viciado, né? Eu sou viciado em café. Eu vou botar minha garrafa aqui, peguei só a garrafa de água. Aí tá aqui, o Bento escreveu, o café me faz bem, tanto que nem sei dizer. Só sei que tomar café me dá na vida prazer. Quando tomo de manhã, posso sim satisfazer. Satisfaço meu gostar e tudo posso sentir. Entrando pela garganta, deixo logo permitir. Me fazer vontade e tanta bondade para poder eu refletir. Refletir sobre viver é saudade que me dá dó. Fico só querendo mais para lembrar da minha avó, daquele tempo passado, daquele gosto, daquele pó. E passava, né? O café era pisado e passado você botava o café pisado no pilão. E minha avó botava aquele pau, né? E ensinava a pisar o pilão, depois fazia o café, a gente tomava, ficava mastigando aquele pozinho gostoso que era natural. Hoje esse pó que sem passar é horrível, só a borra, né? E aí a gente lembra dos nossos antepassados. Mas foi muito bom estar aqui nesse papo, aprendi muito com suas coisas, também conheceram melhor, né? Porque às vezes o objetivo do Baião de Dois é isso, a gente deixar o registro desses artistas falar. A gente conversou com o nosso Sebastião Formiga, né? E ele, sempre eu falo isso, né? A gente curte tanta coisa por aí, porque não curti dos colegas. E o YouTube lá, né? Eu sempre coloco no YouTube para que as pessoas conheçam, todo mundo que passou pelo Baião 2 e possam não só ficar lá, mas tem muitos ensinamentos, muita inspiração nos projetos de vocês. Então, para terminar aí, eu gostaria que você falasse dos seus projetos, quais são os seus projetos para esse resto de ano que tem aí. A gente já está chegando em maio. Quais são os seus projetos, trabalhos que você está pensando em fazer para 2025 até dezembro? Eu tenho alguns livros para lançar, que eu estou terminando eles, né? Eu estou terminando 3 livros, né? E tem um quarto que eu já estou querendo trabalhar nele, para lançar daqui para o final do ano esses 3 livros. É um desafio, mas eu quero começar 2026 com esses livros já em vendas, né? Ampliar o leque de atividades do Cordel para mais cidades e outros estados também, né? E a rede, né? A rede de intercâmbio eu quero fazer crescer também na minha questão pessoal. E na questão coletiva, é poder colaborar de uma forma ou de outra com o crescimento do cordel na cultura paraibana, né? Apesar de que outros estados já estão bem na frente na questão do cordel, né? Inclusive que outros estados têm museu do cordel e tudo, aqui na Paraíba ainda não tem, ainda. Mas eu queria poder, esse ano, ainda colaborar de alguma forma para que a coisa crescesse ainda mais, né? Não só no meu trabalho individual, mas no trabalho coletivo. Mas, de concreto, o que eu posso dizer é os 3 livros que eu estou terminando para daqui para o final do ano eu lançar eles de forma efetiva, né? São os 3 livros, eu não posso dizer os títulos agora, porque ainda é segredo,
mas eu estou com 3 vídeos já quase prontos. Beleza. Então você pode aí dizer suas redes sociais, como fazer para suas oficinas, suas palestras, shows e tal. E também o seu endereço nas redes sociais para quem assistir ver o contato e se eu quiser procurar você para me seguir no Instagram, quem quiser me seguir no Instagram é @RobsonJampa_oficial. Vou repetir, @RobsonJampa_, underline é aquele tracinho embaixo, né? Oficial. Robson Jampa oficial, tem lá a minha logomarcazinha desse ano, que eu todo ano eu mudo a logomarca, né? Faço uma logomarcazinha diferente. Mas a desse ano 2025 a minha logomarca dourada, em preto, e tem a minha foto nesse nome, assim, Robson Jampa, e tem lá eu em cima, assim, né? É a minha logomarca. Tem TikTok, Facebook também é Robson Jampa. Tem TikTok? Não, TikTok eu não tenho, não. É só Facebook, Instagram e YouTube. YouTube. Né? O YouTube é Robson Jampa Oficial. Bacana. Aí meu canal tem de tudo, não tem só cordel, tem várias coisas. E quem quiser entrar em contato comigo, é o WhatsApp, né? Fala comigo no WhatsApp, que é o 839-8837-8082. Vou repetir. 839-8837-8082. Você pode me chamar no WhatsApp ou no direct do Instagram, que aí eu vou responder e a gente pode marcar uma oficina, eu fazer o seu cordel por encomenda que você queira. Que às vezes o pessoal quer homenagear um pai, uma mãe, fazer um cordel na sua loja, um cordel para um evento, um cordel para a instituição, eu faço também. Né? Um show, quiser me contratar também, através do WhatsApp, do direct do Instagram, pode falar comigo, que eu estou à disposição, né, para responder. Né? E eu peço que você quiser colaborar com o meu trabalho, me adicione pelo menos nas redes sociais. Né? Então, o que eu estava falando, né, e comigo é isso, a gente vai curtindo, vai compartilhando, né, quando tiver live, quando tiver algum convidado, manda que eu divulgo aqui no meu Instagram e tudo. A gente combinou comigo, né, deu essa ideia, então, curte, compartilha para que todo mundo da gente vá conhecendo o trabalho de cada um, tá? Então, um sucesso, um abraço. Para terminar, escolha aí uns versos aí para você terminar com o cordel, aí você sai, porque aí eu vou terminar aqui com uma música para o som do violão. Um verso bem rápido. Um verso bem rápido, que é de Antônio Pereira, que inclusive Santana canta, outros artistas cantam, que ele diz assim: se for plantar saudade, escalde bem a semente, plante um lugar bem seco, onde o sol bata bem quente, porque se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. Não é não? Um abraço. Valeu. E aí, assim, manda as ordens, viu? Valeu. Tchau, pessoal. A gente volta aí, eu vou aparecer lá na feirinha pra gente pegar umas coisas também pra divulgar aqui. Divulgar aqui lá, eu passo lá. Um abraço. Valeu, querido. Valeu. Posso fechar aqui, não posso? Pode. Valeu, velho. Oiê, mulher rendeira, olhê, mulher linda, tu me ensina a fazer linda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer linda, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile em Cajazeiras, botou as donzela pra cantar mulher inteira. Olê, mulher inteira, olê, mulher. Tu me ensina a fazer, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer, que eu te ensino a namorar. As moças da Vila Bela não tem mais
preocupação. Se que fica na janela namorando Lampião, só quer ficar na janela namorando Lampião. Olê, mulher linda, olê, mulher linda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Eita, eita, mulher massa, sim senhor. Eita, eita, mulher forte, sim senhor. Quando lama virou pedra e manda caroço, quando ribação de sede bateu asas, foi aí que eu fui morar, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenininho. Paraíba feminina, mulher forte, sim senhor. Paraíba feminina, mulher massa, sim senhor. Eita, eita, mulher massa, sim senhor. Eita, eita, mulher forte, sim senhor. Valeu, até a próxima.